Palavra de Deus proseada. Mais uma semana nos encontramos aqui no Palavra de Deus proseada para meditarmos, estudarmos, fazermos um encontro delicioso, digamos assim, uma aventura na Palavra de Deus. Tudo bem, irmão Evanilson? Tudo bem, professor John? Nós agora continuamos, o cânon do Antigo Testamento e adentramos nos livros proféticos. Você sabe mais ou menos quais são os livros proféticos? Pode me dizer algum livro profético? Um dos mais famosos, Jeremias, Isaías, professor John. Jeremias e Isaías são grandes profetas, Profeta do povo de Deus. Isaías é um dos profetas bem enigmáticos, porque o seu livro, por ser um livro longo, os estudiosos acreditam que são vários redatores. Então tem o primeiro Isaías, o segundo Isaías, o terceiro Isaías. E alguns ousam até chamar de a escola do profeta Isaías, ou os discípulos do profeta Isaías. Se houve um Isaías, uma pessoa Isaías, se existiu de fato, ele é dos primeiríssimos capítulos. Na Bíblia de Jerusalém tem bem essa divisão. Mas na história de Israel, quando estudamos a história de Israel, aprendemos que existem os profetas anteriores e os profetas posteriores. Dentro dessa tua intervenção, para o povo de casa, seria interessante também que tu explicasses a nomenclatura de profetas, que também ela não é só usada dentro do cristianismo, como em diversas religiões se usa essa nomenclatura, esse conceito. Profetas. A Bíblia, sabe, Evanilson, ela não foi escrita para ser uma palavra difícil, inteligível, muito alto que não pudéssemos compreender. O que acontece é que com o passar dos anos, a linguagem, as palavras que foram colocadas há milhares de anos atrás, e até mesmo, digamos assim, palavras que se usavam no século passado, hoje, para você entender, se torna difícil. Por exemplo, até um grande literata, como Euclides da Cunha, tem palavras que você não consegue entender a profundidade que soava no momento em que os destinatários do texto recebiam aquela literatura. A mesma coisa acontece aqui na Sagrada Escritura. E também com esse termo profeta. Popularmente, se pensa que o profeta é um adivinho do futuro. Ele sabe o que vai acontecer daqui a milhares de anos. Nada disso. O profeta está preso à realidade. Ele fala da realidade daquele povo. Claro, o povo de Israel. Um povo que era perseguido e muitas vezes pelos seus próprios líderes. E a denúncia dos profetas geralmente é contra o templo de Jerusalém. Alguns profetas vão dizer assim: destrói o templo, que lá só tem corrupção. Destrói o palácio, que lá só tem corrupção. Contra o rei e a favor do povo. Que é um exemplo da profecia em que fala a respeito disso, que fala da situação em que o povo vivia, na calamidade deixada seja pelo governo, seja pelos seus sacerdotes. Vamos pegar agora no livro do profeta Amós, lá no capítulo 2. No capítulo 2,
o versículo 6 e 7. Amós, você aí na sua casa, se pode, como o vídeo é gravado, você pode pausar, procurar na Sagrada Escritura, achar e aí acompanhar a nossa leitura. Seguimos aqui sempre a Bíblia de Jerusalém. Assim fala Yahvé: por teus crimes de Israel e por 4 não revogarei, porque vendem o justo por dinheiro e o indigente por um par de sandálias. Até aí. O profeta Amós, ele está situado no Reino do Norte, no norte de Israel, na região da Samaria. O que acontece? Lá, eles ficaram muito ricos. Teve uma época de muita prosperidade, só que prosperidade no palácio. E o que acontecia com o pobrezinho? O que acontecia com ele? Lê o texto de novo, o último versículo. Porque vende o justo por dinheiro e o indigente por um par de sandálias. Que Deus seria esse se não se importasse com os mais vulneráveis? Então o profeta começa a denunciar. Veja a denúncia do profeta lá no versículo 7. Pode continuar, irmã Vanessa. Eles esmagam sobre o pó da terra a cabeça dos fracos e tornam torto o caminho dos pobres. Um homem e seu pai vão à mesma jovem para profanar o meu santo nome. A prostituição. Mas entenda aqui, a prostituição porque está passando fome, está passando necessidade. E aí, para poder ter um prato de comida, a jovem deve se prostituir. E quem é que faz isso? Um pai e um filho. Que barbaridade. Continua lá no versículo 8. Ele se estende sobre vestes penhoradas ao lado de qualquer altar e bebem vinho daqueles que estão sujeitos a multas na casa de seu Deus. Vejam que, ora, fazem sacrifícios, fazem ofertas, mas adianta de quê? De que adianta bois, carneiros colocados no altar? Serve para alguma coisa? Não serve para nada, porque não olho para a minha própria carne. E é isso que os profetas começam a denunciar. Os profetas estão presos, sim, dentro da realidade. Um dos grandes profeta Jeremias, ele também coloca nas mesmas denúncias. E o profeta, ele é incompreendido. Ele é incompreendido principalmente pelos nobres, porque os nobres não querem partilhar. Ele é incompreendido pela religião, pela instituição do templo, porque o templo é mantido pelo governo, falou mal do governo, falou mal do templo. Então os sacerdotes não vão aceitar muito bem. Jeremias é filho de sacerdote, descendente de sacerdote. É profeta do templo, mas ele também denuncia as atrocidades que lá acontecem, tanto no palácio quanto no templo. E aqui, Jerusalém. Tivemos um exemplo de um profeta do Reino do Norte, e agora temos um exemplo aqui de um profeta do Reino do Sul, especificamente de Judá, Jerusalém. E lá no capítulo 1, o versículo 18 do profeta Jeremias. O que ele escuta da voz de Deus, porque o profeta muitas vezes ele pensa em abandonar o seu cargo, sabe? Porque é difícil, não é tão fácil, principalmente ser contra a essas camadas mais altas, que era a instituição religiosa e o governo. O que é que o profeta fala no capítulo 1, no versículo 18? Quanto a mim, eis que te coloco hoje como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze, diante de toda a terra, os reis de Judá, os seus príncipes, e os seus sacerdotes, e todo o povo da terra.
Tem alguma diferença das palavras que falei? O profeta, ele está muito olhando para o futuro distante ou para o aqui e Não, agora? ele busca ver como está a realidade local, ou colocando em cima várias denúncias da corrupção que o povo de Israel está passando durante esse período crítico da história do povo de Deus. Então, os profetas são profetas da liberdade principalmente do vulnerável, do mais fraco. Vamos agora. Ou em cima desses exemplos, professor John, o que eu gostaria que tu colocasse é como que essas pessoas que estavam no poder vão receber todas essas críticas e vão reagir dentro desse período. Vão reagir de forma detestável, de forma tão incoerente, vão agir tão indiferentes que eles vão precisar ser derrubados. Primeiro, Samaria, o reino do norte, a Síria vai vir, vai devastar com eles, acabar com eles, e o reino do sul, que também vai ser deportado para a Babilônia. Vai precisar acabar, e eles vão interpretar isso como sendo um castigo de Deus, porque eles não escutaram a voz dos profetas. Agora, claro, que eu estou falando aqui de grosso modo. E também nós, o que é que prega o Evangelho? Jesus, no último dia, o que vai nos dizer? Vinde a mim, benditos do meu Pai, porque tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estava nu e me vestistes, eu estava preso e fostes me visitar. Esse é o caminho. Não vai perguntar quantas missas você participou, quantos encontros de catequese você fez, quanto de tempo você gastou lendo a Bíblia. O Evangelho é bem claro. Pergunta o bem que você fez, o bem que você fez ao próximo. E eles tomam grandes propagações, né, dentro da cultura daquele povo ali, dentro daquela sociedade, onde passam até a ser perseguidos pelas grandes autoridades do período. Sim, o nosso Deus é um Deus ético. O Deus de Israel é um Deus ético, um Deus que se preocupa com o pobre, com o estrangeiro, o órfão e a viúva. Isso se chama-se a tríade social. Essa tríade social, ela é muito importante, porque é ela quem vai trazer a bênção e a maldição. Eles vão interpretar bem esse texto sagrado da tríade social. Onde encontramos a tríade social? A tríade social é encontrada bem especificamente no livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio, ele traz bem isso lá no capítulo 27, o versículo 19. Você leia bem para o telespectador. Deuteronômio, capítulo 27, o versículo 19. Nós sabemos que é uma literatura tardia, escrita provavelmente pós o exílio de Babilônia. E veja lá o que o autor sagrado diz no versículo 19. Maldito seja aquele que perverte o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Olha como o nosso Deus é um Deus que se preocupa com aqueles que estão na necessidade. E aqui, quando se fala de necessidade, é necessidade material mesmo. Não é apenas uma necessidade espiritual. Claro, existe. No Evangelho, mesma coisa. Quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres, são os pobres
materialmente falando, os pobres miseráveis mesmo. Por quê? Porque o pobre, porque o estrangeiro, o órfão, a viúva, naquela época e também hoje, eles têm quem por eles? Eles têm apenas Deus. E se eles só têm Deus por eles, a vida deles já é um dom de Deus. Eles não têm a riqueza para se escorar, não têm o poder para se escorar. E aí, a partir daí, pode-se falar numa pobreza espiritual. Nós fazemos voto de pobreza, voto de vida comum. Não fazemos voto de miséria. Entende o que eu quero dizer? Sim. Confiamos em Deus. Que coisa seria? É vontade de Deus alguém viver na miséria? Não. Não é simplesmente amar o pobre por ele ser pobre, mas fazer com que o pobre possa encontrar dignidade na sua vida. Compreende essas Sim. palavras ou soam muito estranhas? Não compreensível. Então, aí está os profetas. Mais ou menos é isso. Tem falsos profetas e tem verdadeiros profetas, que só se identifica no contexto do texto. Na Bíblia hebraica não se vai dizer falso profeta ou verdadeiro profeta. Você vai compreender se é verdadeiro ou falso profeta dentro do contexto das narrativas. E de fato, existem profetas anteriores e existem os profetas posteriores. Mas aí nós não vamos entrar em tantos detalhes. Falaremos aqui apenas um pouco da profetisa, porque existiam profetisas também. Você sabia que existiam Sim. profetisas? E profetisas que viviam bem e denunciavam os crimes que aconteciam. Veja lá no Neemias, no livro de Neemias, lá no capítulo 6, nós vamos encontrar dizendo que ela é uma falsa profetisa. Agora o Neemias, ele é o governador de Jerusalém e está começando a se levantar a terra, né? Eles estão voltando do exílio de Babilônia. O Neemias está nos livros históricos. Leia antes o versículo 17 lá do capítulo 5. À minha mesa comia os nobres e os magistrados, em número de 150, sem contar os que vinham a nós das nações vizinhas. Todo dia preparavam-se, pagando as despesas, um boi, 6 ovelhas gordas e aves de 10 em 10 dias. Trazia odres de vinho em quantidade. Apesar de tudo isso, jamais reclamei do pão do governador, pois o trabalho pesava muito sobre o povo. Lembra-te, a meu favor, o meu Deus, de tudo que eu fiz por este povo. Veja só, Neemias. Neemias, você tem que ler ele sendo bem crítico. A casa dele tem muita fartura. Mas quem está na periferia, quem está no campo, está passando fome. Está comendo só uma vez por dia. Porque enquanto na mesa de um está tudo cheio, na mesa de outros só tem água e pão. Isso se muito tiver. Tem água para beber. E olha lá na frente o que vai acontecer lá no capítulo 6, o versículo 14. Lembra-te, meus outros profetas que quiser. Lembra-te, meu Deus, de Tobias pelo que cometeu, e também de Noaídes, a profetisa,
e dos 25 de Elul, em 52 dias. Olha só. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, pelo que cometeu, e também de Noadias, a profetisa, e dos outros profetas que quiseram intimidar-me. Eles aqui estavam criticando o governo, e muitos consideram eles como falsos profetas, principalmente Noadias, a profetisa. Na realidade, ela foi uma liderança popular, uma liderança que ficou escondida por trás das páginas da Bíblia. E só um leitor iniciado sabe entender que valor teve esta mulher para aquele povo. Claro, o governador teve mais voz do que ela, mas não podemos esconder que ela soube escutar, soube entender a realidade e falar a palavra de Deus para aquele povo. Para a gente poder terminar o programa de hoje, eu gostaria que tu fizesse uma pequena esclarecimento, porque em grande escala a gente sabe que o dever, a missão do profeta era denunciar e anunciar a ação de Deus. Mas quais eram as grandes marcas dos maiores profetas? A exemplo de Jeremias, Daniel, Isaías, alguma coisa que marcou cada um, porque a ação dos profetas não vai perdurar em diversos contextos sociais, não vai ficar presa a uma única época, e cada um vai ter a sua grande marca. O Daniel, ele está como um profeta na Bíblia cristã, mas na realidade ele é um livro apocalíptico. A leitura dele, você não faz a leitura dele como uma profecia, mas uma leitura apocalíptica. Já é um outro gênero literário. É que a gente conversou aqui bem, por isso estou apresentando bem o cânon sagrado. Do profeta Isaías, é clássico, muito clássico, a expectativa pelo Messias. O Messias que vai libertar o povo, e libertar o povo, claro, da opressão, da humilhação. E um Messias imanente. Quando ele falava de Messias, ele não pensava em Jesus Cristo. Somos nós, leitores modernos, cristãos, que colocamos Jesus Cristo nessa expectativa, né? Quando estamos fazendo releituras cristológicas do Antigo Testamento. Os cânticos do servo sofredor. O servo sofredor, na realidade, ali, naquele contexto, é o próprio povo que está sendo explorado, que está sendo humilhado, que está sendo alvo de chacota das nações. Por outro lado, vemos o profeta Jeremias, clássico também, porque o Jeremias ele vai sofrer muito, e ele sofre porque ele acredita numa causa, e a causa que ele acredita é a causa de Yahvé. Yahvé, Deus dos pobres. Yahvé, Deus que só os pobres podem ter confiança nele. E de Daniel, nós vemos como eles foram muito massacrados em Babilônia e também na Assíria. Vou ser usado aqui e colocar a Assíria. Mas os profetas estão divididos, a literatura profética, em 4 livros maiores, né? E 12 livros menores. E vou aqui só dizer quem são os livros proféticos a partir do cânon do Antigo Testamento. Esse cânon que nós temos hoje, ele vem desde a época de Santo Agostinho e está bem esclarecido no da doutrina cristã. Um grande clássico de como ler os livros da Sagrada Escritura. Então temos Isaías, Jeremias,
As Lamentações entrariam nos livros poéticos e sapienciais. Mas como o livro de Jeremias está tratando bem da queda de Jerusalém e a deportação para a Babilônia, então as Lamentações ficam ao lado da profecia de Jeremias. As Lamentações, elas são em estilo poético, e nós até utilizamos no ofício da agonia do Senhor, né? Relemos fazendo cristologia. Então temos também Baruque. Baruque é um profeta, mas não é mais uma espécie de secretário de Jeremias. Uma das primeiras palavras escritas mesmo, bíblicas, que contém no Antigo Testamento, é do profeta Jeremias, que ele mandava ler na frente do rei, no templo em Jerusalém. O rei não gostava porque denunciava as suas injustiças. O rei mandava cortar as páginas e jogar no fogo, enquanto Jeremias era preso. E aí, o secretário Baruque as escreveu de novo. Tem o Ezequiel e o Daniel. E vem Amós, Oséias, Miqueias, Sofonias, Naum, Abacuque, Ageu, Zacarias, Malaquias, Abdias. Abdias é o menor livro. O menor livro do Antigo Testamento, eu creio que é o profeta Abdias. Joel, Jonas. E esses são os profetas menores que encontramos nas Sagradas Escrituras. Menores porque os livros são menores, não devido à importância, que a importância deles são imensa para a justiça e solidariedade. Então, obrigado, irmão Evanilson, por mais essa tarde. Obrigado também, irmão John. E no próximo programa vamos entrar no Novo Testamento. E aí vamos continuando o nosso Palavra de Deus. Obrigado pelas pessoas que nos acompanharam e até o próximo programa.